Olá, bem-vindos ao vídeo podcast Meaningful Talks, Building a New World. Este podcast pretende ser um conjunto de conversas sobre diferentes visões do mundo baseadas em felicidade, ou seja, em modelos alternativos de construção do mundo, centrados no bem-estar dos indivíduos ou cidadãos. Temas como a sustentabilidade ambiental, economia, inequidades, discriminação, direitos humanos e saúde, em particular a saúde mental, entre outros, terão também o seu lugar aqui. Falaremos em português ou inglês com diferentes convidados que têm desenvolvido trabalho na área da felicidade e bem-estar ou em algum dos muitos pilares que os constituem, sejam elas bottom-up approaches ou iniciativas top-down. O meu nome é Kátia Arnaud e serei a vossa anfitriã nestas sessões. Hoje a nossa conversa é sobre uma daquelas bottom-up approaches. Hoje vamos falar sobre a Associação Mutualista de Gondomar, a AMUT, e as iniciativas que a Associação desenvolve para a comunidade. Para conversar connosco, teremos a Ângela Pereira, a Presidente do Conselho de Administração da AMUT. A Ângela nasceu em Saurim, na província da Lunda Sul, em Angola. Aos 4 anos foi com os pais para Paris, onde passa a maioria da sua adolescência, até que a entrada na faculdade dita mais uma mudança de país. A Ângela veio então para Portugal, para ingressar na Faculdade de Economia do Porto, da qual se licencia em Economia, em 1994. De lá para cá, tem vindo a desempenhar funções públicas ao nível da elaboração e gestão de candidaturas a fundos comunitários e nacionais, na Câmara Municipal de Gondomar, para além de prestar assessoria técnica aos eleitos locais. Foi a partir de 2006 que começou a dedicar grande parte do seu tempo livre ao movimento associativo, primeiro como tesoureira da Caixa de Previdência dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Gondomar e, seguidamente, como presidente do Conselho de Administração da AMUT, a Associação Mutualista de Gondomar, a partir de 2011. Para além de tudo isto, a Ângela é um ser humano extraordinário, de quem eu tenho a honra de me considerar amiga. Olá, Ângela, bem-vinda. Olá, Kátia. Que fantástica apresentação. Sou eu. Acho até que falta alguma justiça aqui, é muito pouco. Mas enfim, antes de começarmos a nossa conversa, deixa-me apenas fazer aqui um breve resumo do que é a AMUT, para aqueles que nos acompanham conhecerem um pouco melhor esta instituição e as muitas ações que desenvolvem. A AMUT tem vários pilares de intervenção: o saber, a saúde e o caminhando. O saber prende-se com uma série de ações na área da formação para várias idades, na disponibilização de uma biblioteca, para além dos vários encontros de sabedoria que abordam temas tão diferentes como o apoio ao preenchimento online do IRS, como a meditação, o Reiki ou as plantas medicinais. O pilar da saúde tem também várias iniciativas, mas a que destacaria aqui como a principal é a disponibilização da clínica AMUT Saúde, que compreende em si uma abordagem multidisciplinar, que vai desde a medicina geral e familiar à medicina chinesa, medicina integrativa, shiatsu, nutrição, orientação vocacional, entre outras. Finalmente, o pilar caminhando, que eu sei que ocupa um lugar especial no coração da Ângela, através do qual se organizam diversos passeios, nomeadamente pelos caminhos de Santiago, mas não só. Este resumo parece acertado? Sim. Acho que ficou muita coisa de fora. Na verdade o principal pilar é mesmo a saúde. E depois dali da saúde é que acabam por nascer os outros membros todos de que falaste. Porque a base mesmo da criação da AMUT, e mesmo antes da AMUT, porque a AMUT nasce da transformação de uma outra associação, é de facto a saúde. E aqui a questão é que nós entendemos que a saúde não é propriamente medicação, a saúde passa pela prevenção. E então, dentro desta lógica de que a saúde e o bem-estar passa pela prevenção, nasceram então os tais pilares de que falaste e os projetos de que também falaste. Nomeadamente os encontros de sabedoria, o caminhando e a própria clínica. Mas de facto a nossa base e aquilo que ao fim e ao cabo ocupa mais de 90% do nosso orçamento são as despesas de saúde, porque nós somos, sendo uma associação mutualista, nós somos um seguro de saúde dos nossos associados. Portanto, nós compartilhamos todas as despesas de saúde dos nossos associados.
Muito bem. Então, assim sendo, e feitas as apresentações sumárias, não só da AMUT, mas a tua também, naturalmente, eu gostaria de começar a nossa conversa com uma pergunta de arranque, por assim dizer. A AMUT é uma instituição já sénior, já velhota, uma vez que foi constituída em 1963. Mas foi em 2011, com a tua entrada, que a AMUT passou a ser uma instituição particular. 10 anos depois da tua entrada, o que é que mudou? Mudou muita coisa, mudou a própria forma como os associados, não é? Como tu dizes, de facto nasceu em 1963, portanto já é de facto quase que podíamos dizer que é uma associação sénior, não é? E como, digamos, na anterior versão, digamos, ela só, entre aspas, como participava de despesas de saúde, foi por isso que ela nasceu. Ela nasce, portanto, como dizes, em 63, numa altura em que não havia segurança social, não havia as comparticipações de saúde, não havia a DSE, não havia nada disso. Portanto, nós, ao fim e ao cabo, somos quase os precursores do que depois veio a ser a DSE. Não é? Mesmo em termos de regulamento e tudo, nós funcionávamos como depois veio a funcionar a DSE. E, portanto, todos os nossos associados, que já eram associados desde essa época, viam esta instituição como só isso. Éramos um seguro de saúde. Entretanto, transformámos, como dizes, numa associação particular, foi mesmo por obrigação, quase. Nós nascemos por decreto, foi a Câmara que nos criou, e depois também foi uma portaria legal que nos disse assim, se vocês quiserem continuar a existir, vocês têm que se definir, ou são públicos ou são privados. E claro, tínhamos que para continuar a existir, transformamos numa associação mutualista. O que é que muda? Muda a perspectiva do olhar para a saúde. O olhar para a saúde deixa de ser só tomar medicação, ir ao médico, e passa a ser vamos cuidar uns dos outros e vamos cuidar de nós, porque cuidando de nós vamos ser mais felizes e certamente sendo mais felizes vamos pôr os outros mais felizes também. E cuidar de nós, neste caso, e no caso da AMUT em particular, vai muito para além da saúde. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tanto que a primeira coisa que nós fizemos foi, de facto, criar é uma marca registada nossa, os Encontros de Sabedoria, foi a primeira coisa que nós criamos. E porquê é que lhe chamamos assim? A lógica inicial era, todos nós temos um hobby, todos nós temos algo que gostamos de fazer para além do nosso trabalho. Então, a primeira ação que nós fizemos foi promover uma ação de formação de formadores para os nossos associados. E o conceito era, nós pagamos a formação, a AMUT paga a vossa formação, uma parte, vocês só vão pagar uma parte muito pequenina, e vocês oferecem-nos uma formação. E então nós tivemos formação como fazer o seu aquário em casa, tivemos uma formação de como fazer reparações de bicicletas, tivemos... E começa então aí o verdadeiro espírito de comunidade e de troca entre todos os associados da AMUT. Exatamente, e nasce daí essa vontade de, afinal, isto é mesmo necessário, e portanto nestes encontros de sabedoria, o que é que nós percebemos? Que as pessoas precisavam disto para saírem de casa. Porque às vezes é só isso, é preciso que as pessoas percebam que podem aprender alguma coisa de uma forma muito fácil, não é? Mesmo sendo formação, nós podemos dar a formação de muitas formas, não é? E despertar o interesse por criar esta vontade de aprender mais alguma coisa, e sobretudo nos encontrarmos. Então começámos a perceber isso, que as pessoas vinham não é tanto pelo saber, mas era para encontrar as pessoas que vinham aos encontros de sabedoria. E tu achas que esse foi o principal motor de arranque para a transformação da AMUT nestes últimos 10 anos? Foi uma forma diferente de olhar para as coisas. Então é um pouco isto. Porque é que as pessoas agora olham para nós? Já olham para nós porque nós fazemos coisas diferentes. Por isso, de facto, há uma mudança. Já estão, ou seja, também está na gênese, eu acho que na gênese da AMUT está mesmo isso. Nós o que queremos é abrir caminhos, abrir portas, abrir janelas, ao fim e ao cabo, mostrar que é possível e que não é preciso nada de muito complicado. É preciso olhar para as coisas, aquilo que os outros estão a fazer e bem feito, para que é que nós vamos estar a repetir? Se eles estão a fazer bem feito, está ótimo. O que é preciso é, de facto, fazer outras coisas. Primeiro, olhar para o que é necessário.
e depois tentar encontrar soluções para aquilo que é necessário. Estamos aqui a falar para os problemas sociais, como é óbvio, não é? E sendo nós, a nossa base sendo a saúde, nós tentamos perceber quais eram as respostas, digamos, inovadoras e que pudéssemos desenvolver com os meios que tínhamos, para de facto melhorar. E então, uma das problemáticas que tu abordaste, que acho que até é um dos propósitos também do teu projeto, não é? Do Happyology, é de facto a questão da saúde mental, que entendemos que efetivamente acaba por a saúde mental despertar muitos desequilíbrios que depois acabam por gerar também desequilíbrios na saúde física, não é? E com base naquilo que nós vamos desenvolvendo na AMUT, e temos esse feedback também de muitos associados, não é? Dos que participam nas atividades, que é as pessoas perceberem que melhoram a sua saúde física, melhorando a sua saúde mental. Eu fazia aí a ponte precisamente. Como é que tu vês que são os resultados da ação da AMUT, ou de que maneira é que tu vês que eles se expressam com maior incidência nos vossos associados em particular, mas na comunidade de Gondomar em geral também? Pronto, há uma coisa muito específica que é, nós somos uma associação para os trabalhadores da Câmara de Gondomar e para os seus familiares. No entanto, exato, a propósito é depois poder alargar. Já vamos falar sobre isso. Mas a ideia é óbvio que as atividades que nós desenvolvemos, nós estamos inseridos numa comunidade, então entendemos, o Conselho de Administração entendeu que não fazia sentido nós nos fecharmos em nós próprios. Então todas as atividades que nós desenvolvemos são abertas ao público em geral. Todas, exceto a comparticipação de despesas de saúde, que essa é só para os associados. E então o que é que nós... Mas uma pessoa de Gondomar pode perfeitamente ir à clínica, ainda que não seja como participante. Exatamente. Aí está a questão, ou seja, todas, a formação, as caminhadas, a clínica, a nossa biblioteca, os encontros de sabedoria, a nossa para a farmácia, tudo é aberto a toda a gente pode vir. A única coisa que está restrito aos nossos associados são de facto as comparticipações de saúde, aí não há hipótese, porque de facto também temos um apoio da Câmara Municipal de Gondomar que é de facto destinado aos nossos associados, aos trabalhadores, e portanto é óbvio que por aí não há qualquer tipo de hipótese, para já. E portanto, o que é que nós notamos? Notamos que isto é só assim um pequeno exemplo, mas nós quando iniciámos o plano de caminhadas, fizemos a primeira caminhada com 16 pessoas, a primeira caminhada. Antes desta época maluca que nós passamos agora, não é? Vamos reportar-nos a antes desta altura. Ou normal. Ou normal. Quando nós lançávamos uma caminhada, portanto, as inscrições para uma caminhada, em 30 minutos nós tínhamos seguramente 100, 130, 140 e chegámos a ter 200 inscritos. E é óbvio que nós não podíamos levar tanta gente, porque senão também se perde um pouco o efeito do trabalho e do programa, não é? Mas ultimamente nós, em média, levávamos 80 pessoas numa caminhada. E estamos a falar de caminhadas no meio da floresta, no meio do nada. Não estamos, pronto, também temos esse programa das cidades também temos isso, e todos os anos fazemos um caminho de Santiago, mas a questão é esta, a questão é que as pessoas começaram a olhar para os funcionários da Câmara de uma maneira diferente, porque são os associados, os nossos associados são os trabalhadores da Câmara, começou a haver uma interação muito maior com a comunidade, e as pessoas começavam a olhar para nós de uma forma diferente. Criou-se uma família, as pessoas começaram a vir com regularidade às nossas atividades e umas coisas levam às outras, e é verdadeiramente esse espírito que eu acho que se perde nos centros urbanos, porque nós estamos localizados num dos concelhos da área metropolitana com maior população, não é? Que é o Concelho de Gondomar, tem uma população bastante... portanto, nós temos aqui muita gente a morar, porque somos um concelho limítrofe da cidade do Porto, não é? Portanto, é aquilo que costumam dizer, com um movimento pendular muito grande. Mas isto para dizer o quê? Que há uma mudança da forma como as pessoas interagem.
e há um maior espírito de comunidade. E como é que nós notamos isso? Notamos isso precisamente no Covid. Nós tivemos que, obviamente, suspender as nossas atividades, pelas razões óbvias, não é? Quer sanitárias, quer também, pronto, porque se nós queremos prevenir a saúde, obviamente nós tínhamos que responder àquilo que eram as obrigações da Direção-Geral de Saúde, mas o que é que nós notamos? Notamos que as pessoas criaram de tal forma um espírito comunitário que começaram elas próprias a organizar-se em grupo para fazer caminhadas. Quando foi possível, não é? Não naquele período que estávamos todos fechados, não. Mas logo que foi possível, nós não podendo organizar por motivos óbvios, sem precisarem dar muito necessariamente. Exatamente, eles começaram-se ou seja, nós já tínhamos quase que, como é que eu ia dizer, já abrimos as portas, já os juntamos, então as pessoas começaram-se a juntar, vamos caminhar este fim de semana em grupos mais pequeninos, iam nos carros próprios, etc., e começaram a fazer. Isto é uma mudança grande. Porquê? Porque as pessoas percebem que não estão sozinhas, que se for necessário alguma coisa, e isto é que é o verdadeiro espírito da comunidade, a meu ver, não é? Não é necessariamente, ou seja, nós colocamos a semente e depois as pessoas por si vão criando, exatamente, e vão se juntando mais a esta, mais àquele, e sobretudo esta questão do apoio. Aquelas pessoas que estavam, não são casadas, vivem sozinhas, não se sentiram tão sozinhas. Porquê? Porque havia esta possibilidade de ligar àquele ou ligar àquele outro, porque já se conheceram ao longo destes anos de caminhada juntos, ou de encontros de sabedoria aqui na AMUT, ou outras atividades que nós fomos desenvolvendo. Nesse sentido, e seguindo aqui o teu raciocínio, a preocupação com a felicidade e com o bem-estar, que são centrais à ação da AMUT, não se limita aos associados, mas estende-se também aos colaboradores da própria AMUT. Porquê é que a felicidade e o bem-estar são tão importantes? Eu acho que esse digamos, o objetivo último da vida, julgo eu, não é? É efetivamente nós sermos felizes, encontrarmos caminhos para a felicidade, caminhos de equilíbrio, e é óbvio que se nós queremos vender um produto, temos que o saber viver nós também, não é? Como é que nós podemos vender algo que não sentimos ou que não acreditamos? Então é muito essa a lógica, é tentar a preocupação com os colaboradores para que eles próprios sintam o que isso é, para poder partilhar com o que eu vou chamar os nossos clientes, custa-me um bocado chamar assim, mas pronto, as pessoas que vêm ao nosso encontro. E a verdade, ou seja, apostando nos colaboradores, o resultado reflete-se naquilo que é o atendimento e o próprio bem-estar dos associados. É que isto aqui no atendimento é quase um confessionário. Portanto, as pessoas vêm para aqui, muitas vezes ficam aqui meia hora, ficam uma hora a conversar. Pronto, claro que neste ano e meio, quase 2 anos já, não foi possível, mas esse miminho, esse carinho que muitas vezes os associados me vêm dizer que até gostam de vir porque podiam mandar as despesas pelo correio, podiam mandar, mas gostam de vir aqui porque gostam de ver os sorrisos só de ver o sorriso, só de entrar, cheira bem. E isto é de facto transformador, não é? As pessoas gostarem de vir aqui porque se sentem bem só de entrar. Só de estar aqui um bocadinho. E eu acho que isto nós somos o espelho uns dos outros, não é? Quando nós entramos num espaço e vemos sorrisos, também vamos sorrir. E é muito por aí, a ação gera reação. Yeah. O propósito da AMUT foi renovado recentemente e foi transcrito para a frase nutrir a saúde e a felicidade do ser humano solidariamente. Um propósito que foi conseguido através de um processo de cocriação com toda a equipa da AMUT, portanto, o envolvimento de todos os colaboradores. É um recentrar... E uma convidada... e uma convidada, é verdade. É um recentrar do propósito da instituição ou é uma preparação para o que vem aí? E o que é que vem aí? É assim, primeiro, a convidada chama-se Cátia Arnaud, é espetacular, essa pessoa é maravilhosa. São os tais encontros que o universo nos faz, não é? Os presentes do universo. E a ideia foi um pouco, portanto, o convite que na altura te fiz para que fizéssemos este trabalho foi um pouco
duplo, não é bem recentrar, é mais, a ideia é mais dar voz aos colaboradores que são a voz, ao fim e ao cabo, da organização, porque eles é que dão a cara, não é? Eles é que são os braços, eles é que... E quase que perceber se eles tinham percebido qual era o propósito. E portanto, foram eles que o definiram, não é? E se bem te lembras, foste parte integrante desta definição, perceber que estamos todos no mesmo caminho, não é? E que cada um é digamos, uma parte deste peça importante. uma peça fundamental. E que se de facto conseguiram definir o propósito tão bem, então é porque provavelmente também se sentem parte desse propósito, não é? E portanto foi esse o objetivo. Recentrar, eu julgo que mais contextualizar, mais do que recentrar, contextualizar aquilo que nós andamos a fazer há 10 anos, porque a brincar, este ano celebramos o nosso 10º aniversário com o Moamut, não é? O que vem aí? O que é que se pode esperar de surpresas para o próximo ano? Estamos de certeza em altura de balanços, o plano para o próximo ano? Então, há muitas coisas a vir por aí. E, portanto, uma das coisas mais importantes e que, claro, aproveito aqui para, se alguém quiser nos apoiar, estamos assim de braços, mãos, tudo aberto, que é, nós adquirimos há cerca de 2 anos uma casa, e nessa casa nós queremos desenvolver 2 projetos que eu acho que são maravilhosos. Um deles é um hostel de cuidadores. Porquê? Porque os cuidadores neste momento são cada vez em maior número no nosso país, não há grandes respostas, ou seja, há respostas, mas não há respostas para os níveis de reformas e de vencimentos que as nossas famílias têm. Médios no país. Não é? E, portanto, muitos idosos estão a ser ou estão abandonados nas suas casas, não é? Ou estão a ser cuidados por pessoas que também precisavam de cuidados, não é? Cuidar do cuidador. Então, a ideia aqui do hostel de cuidadores, o hostel de descanso do cuidador tem uma resposta dupla. A ideia é, eu sou cuidadora da minha mãe, e quero ir de férias, mas não posso levar a minha mãe, mas quero que ela fique bem acompanhada. Então, eu posso levá-la para o hostel da AMUT, deixá-la lá ficar num fim de semana, uma semana, porque sei que tem lá cuidadores que são formados para isso, não é? E que vão cuidar dela durante aquela semana. E eu posso ir descansar, cuidar de mim, porque se eu não estiver bem, eu não vou conseguir cuidar da minha mãe. E esse é um debate frequente, quer dizer, começou primeiro com a questão do vencimento que um cuidador deveria ou não ter direito a ser suportado pelo Estado Social, o tema das férias, naturalmente, portanto esse é de facto um tema quente. Muito bem, e mais? Há por aí mais coisas. Sim, o outro projeto é um projeto que nós chamamos o Arte em Mente. É um projeto que nós queremos trabalhar a saúde mental, mas também numa vertente quase de prevenção. Ou seja, antes que a doença mental se torne de tal forma grave que necessita o internamento, portanto, trabalharmos muito a questão da depressão, do burnout, da ansiedade, a nível de prevenção, através das artes e através da natureza. Daí a nossa casa se vir a chamar a Casa Ecoarte da Floresta, porque queremos trabalhar também com os banhos de floresta. Portanto, é um projeto integrado, onde vamos trabalhar com a arte-terapia, a musicoterapia, a dança-terapia, os banhos de floresta. Claro que terá psicologia, psiquiatria aqui, digamos, para dar aqui o acompanhamento técnico. O acompanhamento mais técnico, mais científico, e tem esse propósito também. Nós temos aqui uma parceria que está a ser também desenvolvida com a Universidade Católica para fazer efetivamente uma avaliação externa do impacto deste projeto. Pronto, numa fase inicial vamos começar com a população jovem,
Este é o nosso propósito e as suas famílias, porque isto é uma das vertentes que eu acho que está muito descurada na saúde mental, que é quando alguém está com uma depressão ou com um burnout, só há cuidados para a pessoa que está doente. E não para as pessoas que estão família. próximas. E as pessoas que estão próximas muitas vezes querem ajudar e não ajudam, fazem exatamente o contrário, não sabem como ajudar, não conseguem comunicar, e então este é um dos intuitos também do projeto. Uma intervenção mais Ter holística. aqui Mais... um apoio a nível, portanto, haver um trabalho coordenado, por um lado a pessoa que está doente, por outro lado a família, e depois haver a integração do trabalho em conjunto. Portanto, este é o nosso projeto Arte em Mente, que também é assim um dos bebés que esperemos de facto conseguir consolidar. Também temos aqui, e claro, com grande notoriedade, uma parceria com a Sociedade Portuguesa de Arte Terapia, que está a desenvolver o projeto connosco, que são extraordinários. Temos uma pessoa... Assim, a equipa é fabulosa, toda fabulosa. Portanto, isto significa que temos que marcar nova conversa para pelo menos termos umas fotografias e umas imagens do novo projeto já a andar em 2022. Portanto, já estamos a uns mesinhos muito curtinhos. Só temos mais um projeto que eu quero falar já agora, que é um projeto de hidroterapia para cuidadores e pessoas com dificuldades físicas, que vamos desenvolver agora portanto, por um fisioterapeuta em piscina, para, digamos, levarmos para a água a pessoa que precisa de cuidados e o cuidador. Os dois vão para a água para aprenderem exercícios, técnicas, para viverem melhor, reduzirem as suas dores físicas e também emocionais, e sentirem que não estão sozinhos, porque muitas vezes acontece isto, eles acabam de ficar muito isolados, quer a pessoa cuidada, quer o cuidador, e achar que são únicos no mundo, e não são. Há muita gente à volta que está a sofrer das mesmas coisas, e lá está mais uma vez a questão da rede social de apoio, no fundo, a criar em paralelo uma rede social. Este projeto também está pensado arrancar agora em 2022? Sim, em parceria com a Câmara também, aqui na piscina municipal, vamos ver se conseguimos. Está tudo prontinho, vamos conseguir. Maravilha, claro que sim. Eu agora tinha aqui e antes de encerrar, eu não resisto, eu gostava de focar agora a nossa atenção no ser humano que está por detrás da liderança da AMUT. 10 anos à frente da AMUT, Ângela, o que é que mudou em ti enquanto ser humano e enquanto líder? Muito. Mudou-me mesmo muita coisa. Eu acho que perdi alguma ingenuidade. Não deixei de alimentar a minha criança interior e ela continua cá. Mas efetivamente, por vezes há o desânimo, não é? Há o desânimo de pensar mas afinal, porque é que eu estou aqui? Porque é que eu estou a fazer isto? Não entendo. Acabo por não dedicar o tempo que devia à minha família, podia dedicar a outras coisas. Mas depois percebo quando vem uma pessoa aqui como ontem, e eu já estou com as lágrimas nos olhos, porque ontem veio aqui uma pessoa nossa associada que faleceu o pai dela, e ela disse: ainda bem que vocês estão aqui, porque só por vocês existirem eu consegui aguentar estes meses de dificuldade. E isto é o ânimo que é necessário para dar continuidade. É isso. É saber que podem não ser 100, pode ser só 10 pessoas, mas essas 10 pessoas, se conseguimos impactá-las, então fez todo sentido estar aqui, faz todo sentido continuar. É só isso. Em relação E enquanto líder, a tua percepção relativamente ao bem-estar organizacional, e tu continuas a manter a tua atividade dividida, no fundo, entre duas entidades com âmbitos distintos. O que é que achas que faz falta? O que é que está a faltar? O que é que não está a resultar? Como é que nós podemos fazer as pessoas mais felizes e realizadas no seu trabalho?
Há tanto para fazer, ó Kátia. Isto é uma conversa, só isso é uma conversa, Kátia. Sim, mas eu gosto da tua capacidade sumária. Tu és danadinha. Não, eu acho que há mesmo muito para fazer e eu acho que de parte a parte, não é só da parte das entidades empregadoras, sinceramente. Porquê? Porque eu costumo, na brincadeira, dizer que sou Olivia Patroa, Olivia Costureira, não é? Sendo que eu aqui na AMUT sou voluntária, como tu sabes, o meu trabalho aqui é voluntário. O meu trabalho, eu trabalho na Câmara de Gondomar e lá é o meu trabalho. Vou dizer assim, lá é o meu trabalho remunerado, aqui é o meu trabalho de coração. Portanto, e daí eu dizer, lá eu sou funcionária e aqui estou na parte da gestão e portanto, na direção. E é por isso que eu percebo que existe muito trabalho para fazer dos dois lados. Há muito a ideia de que ainda há muito, eu acho, do empregador? eu acho que ainda há muito aquela coisa de que a culpa é do chefe, a culpa é do patrão e pronto. E eu estou aqui, eu até dei ideias e não sei o quê, pronto. Eu acho que há esta coisa, há muito trabalho para fazer no facto, no caminho das pessoas perceberem que se estão numa organização, estão juntas no mesmo barco, não é? E sobretudo quando nós estamos a trabalhar numa organização social. Nós estamos a trabalhar para os outros, para o bem-estar dos outros, não é? Para reduzir um problema social. Então, o facto de as organizações sociais, a maioria delas, se debaterem com orçamentos muito curtos para problemas infinitos, não é? Para problemas enormes, e depois o facto da lei, por exemplo, porque eu estou aqui como voluntária, e isto é um problema de facto também complicado. A nível nacional, não poder, pode, mas é uma coisa quase excepcional, não haver remuneração dos cargos diretivos. Isto faz com que também haja algum descompromisso, diria eu, de quem faz a direção. Muitas vezes é isto que acontece. Então as coisas não... Há muita necessidade de formação nesta área. Não é? Mas formação a este nível de estarmos juntos num barco e portanto, se todos remarem no mesmo... Não tanta formação técnica, mas muito mais toda a parte de human skills, no fundo. Exatamente. Mas eu diria muito na base do que é o civismo, quase. Faço-me entender? O básico. O básico mesmo básico. Porque acho que nem isso está lá. Nós treinamos tanto as crianças para serem competitivos, para ser, não é? Que se perdeu o sentido da compaixão, que se perdeu o sentido, coisas básicas, o sentido da parceria, do que é verdadeiramente trabalhar em equipa. E isto é muito, muito difícil de fazer entender. E como é que tu vês então a próxima geração? Eu acho que a próxima geração está de facto diferente, Kátia. Tu agora... Porque é diferente. Eu acho que eles olham precisamente, eles perceberam que não deu certo, que nós não chegámos a alcançar aquela coisa do ser feliz, que é o objetivo, é esse, não é? Eles veem-nos a trabalhar horas e horas e horas e hoje em dia muitos jovens preferem ganhar menos, mas estar a trabalhar num sítio onde sentem que fazem parte do propósito. Ou seja, e nesta lógica das tecnologias e os telemóveis e tal, achas que a componente humana não se perdeu pelo caminho? Ou não se vai perder pelo caminho? Eu acho que se vai transformar. Mas isso já é, se calhar, a minha criança interior, aquela tal ingênua, sabes? Eu acho que se vai transformar. Pronto, também tenho 2 filhos e eu olho para eles e vejo um pouco isso e vejo nos amigos deles, ou seja, há de facto muita gente que se perde nessas questões, mas também há tantos jovens que estão a usá-las bem, ou seja, estão a usar estas novas tecnologias de uma maneira tão incrível para o bem da humanidade. Então, tudo tem um lado bom e um lado mau, não é? Mas cada vez eu vejo, de facto, mais jovens, e isto, óbvio, pode ser como é que eu ia dizer,
uma simplificação, mas vejo mesmo muitos jovens que optam por ganhar menos, mas por fazer coisas que sejam significativas e que de facto tenham um propósito e que eles se sintam parte do propósito. E espero que seja por aí o caminho, sinceramente. Que bom! Eu vou encerrar então por aqui esta nossa primeira Meaningful Talks Building a New World. Só me resta agradecer à Ângela Pereira do Fundo do Coração o tempo e a disponibilidade para esta conversa deliciosa e para nos dar a conhecer um bocadinho da AMUT, dela própria e, acima de tudo, o que é que está cozinhado para 2022. A todos os que nos acompanham, fica o agradecimento pela vossa atenção e carinho também. O videocast vai estar disponível no YouTube, Facebook e Instagram e agora é só fazer a pesquisa por Happyology. Em suporte podcast também o vão conseguir encontrar, puramente áudio, em happyology.buzzsprout.com. Deixem-nos os vossos comentários e sugestões e até breve. Gratidão, Kátia. Tchau. Obrigada.